agrada. Então, a gente vai fazer a nossa prece inicial e depois receber a nossa palestrante. Tá? Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos, relaxar o corpo, tá? Que agora a gente vai concentrar. Então, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de mais um estudo. Que as nossas vibrações se elevem para a compreensão do estudo. Iluminando o palestrante e nos auxiliando a colocar a prática dos ensinamentos recebidos no dia a dia. Agradecemos de hoje sempre, que assim seja. Então, nós vamos receber a Luana, né? Já agradecemos a Luana, a disponibilidade, o carinho, né, de estar com a gente aqui hoje. Ela vai trazer para a gente o tema Bem-aventurados os que têm puro o coração. Está em Mateus, né? Então, ela vai trazer esse estudo maravilhoso para a gente hoje. Luana, fique à vontade, né? São 30 minutos de estudo e depois a gente volta para dar, né, a continuidade com as perguntas, tá bom? Muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. Boa noite, todo mundo. Então, é isso aí, né? A gente assume os compromissos aí, né? De fazer estudos durante este período, né? Multiplicar um pouco a palavra aí, né? Então, eu sou coordenadora da mocidade, é sempre importante falar, né? Porque às vezes quem vai assistir depois pode procurar lá, a gente tem Instagram, né? A gente está nas redes sociais aí também, né? Para quem tiver interesse. A minha internet está um pouco instável. Então, se eu der uma travada, alguma coisa, me manda no WhatsApp, porque o meu celular está aqui do lado, e aí eu acompanho se alguém não estiver conseguindo escutar ou alguma coisa assim, tá? Por favor. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela, eu consigo aqui? Consegue sim. Deixa eu fazer isso. Isso, já apareceu para a gente. Vocês estão vendo, né? Deixa eu... Aí. Então, vamos lá. Bem-aventurados os que têm puro coração, né? É o nosso tema de hoje. Deixa eu só colocar aqui. Aonde que está isso, né? Em Mateus, capítulo 11, né? Versículos 29 e 30. E nós temos o seguinte texto. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aqui tem outra passagem também, Marcos, mas que eu vou passar lá rapidinho aqui, porque eu acho que a gente já vai focar no assunto principal. Eu sempre gosto de trazer a ideia de significados, né? Qual é o significado, então, de bem-aventurado? Quando a gente escuta bem-aventurado junto, né, a gente sempre tem aquela sensação de ser aquele que desfruta, aquele que sempre a gente faz associação às bem-aventuranças, né? E quando a gente vai separar bem e aventurado, é muito interessante. Por quê? Quando a gente vai lá no significado de bem, que tem uma série de significados, né? Muitos significados mesmo, no Google mesmo, pesquisando, a gente vai ter muito, bastante, né? E a sensação, né? O que exprime aprovação, adesão e agrado, né? Então, o bem pode estar relacionado a isso tudo aí. E aventurado é aquele que se aventura, aquele que se arrisca, aquele que é ousado. Então, quando a gente pensa bem-aventurado, é aquele que é bastante ousado. Isso quando eu fui procurar, né, esses significados e cheguei nisso, eu achei muito interessante, porque para que a gente tenha um coração puro, para que a gente esteja aqui agora, numa quarta-feira à noite, ouvindo uma palestra, né, estudando a palavra de Jesus, trazendo modificações para a nossa vida, a gente precisa ser muito ousado, porque a gente está indo muitas vezes
o contrário da multidão, né? A gente está indo na direção oposta do que todo mundo caminha às vezes, né? Na rotina, naquela sensação de fazer tudo igual a todo mundo, né? Então, quando eu juntei esses dois significados aí, eu achei, assim, interessante a gente trazer essa visão de que a gente precisa dessa ousadia, né? É uma ousadia o quê? Positiva, uma ousadia que agrada quê? Ao nosso coração, à nossa evolução, né? Então a gente vai ficar com esse significado e vai guardar ele na mente, que quando eu falo bem-aventurado aquele que tem puro coração, a gente vai pensar em bastante ousado, né? E aí a gente vai continuar o estudo e vai entender um pouco mais sobre isso. Quando fala, então, puro, né, o coração, a gente vai procurar também o significado de pureza, né? Que puro? Como assim puro, né? Puro é aquele que não tem mistura, né? A água aqui tá pura, é a água pura, ela não tem nenhuma coisa misturada nela, né? Não alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos. Sem malícia ou maldade, genuíno, incontestável, autêntico, sincero, franco, verdadeiro, que transmite paz, enlevo, sublimidade, tranquilo, suave, a que não falta nada para ser completo. Aí a gente pensa assim, nossa, puro tem tudo isso de significado e muito mais. Então, quando a gente vai estudar as palavras de Jesus, né, quando as palavras trazidas, né, por Mateus, por Lucas, por João, a gente vai entender que cada palavra ali que foi dita, né, que foi trazida para nós, escrita, ela é muito rica de significados, né, e vai acompanhar muitas vezes a nossa evolução, né, o nosso entendimento a partir daquela palavra. E aí ele fala lá no começo, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Então, quando a gente olha o significado de ver, traz uma outra questão também para a gente, né? Porque a gente pensa em ver aquilo que a gente percebe pela visão, né? Enxergar. Mas quando a gente vai procurar os vários significados da palavra ver, nesse sentido, a gente pode encontrar, né? Contemplar-se, testemunhar, ter conhecimento ou experiência de, descobrir, entender, encontrar-se e conviver. Aí, quando a gente pega todos esses significados e traz lá para a frase inicial, bem-aventurados, então é o quê? Ousados, né? Bem ousados aqueles que têm um coração sem mistura, um coração que não está alterado pela presença de impurezas, porque estes vão perceber, contemplar, ter conhecimento e experiência de Deus. A amplitude da mensagem já é outra, né? Agora que a gente tem, quando a gente busca esses significados. Então, a gente quer ver Deus, né? A gente quer ter esse conhecimento, a gente quer conviver com essa sensação, como Jesus conviveu, né? Jesus falava, eu e o Pai somos um. Ele se recolhia em vários momentos porque ele estava sintonizando com Deus, né? Ele estava se encontrando com Deus ali e presente aqui na Terra, encarnado. Né? Claro, um espírito que a gente não fica se comparando demais, porque a gente tem uma caminhadinha ainda até lá, mas se a gente for pensar, né, que a gente pode ter essa proximidade de ver Deus, vai ser uma coisa incrível, né? Então, é uma coisa que a gente quer, que a gente deseja. E Deus, então, lá dentro do significado, acho que a gente já conhece, né, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, né, eterna, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, essas são as características, são o que a Gênese, o que o Livro dos Espíritos, né, o que a doutrina traz para a gente em relação a Deus. E aí, quando a gente fala de ver Deus, né, é muito interessante a gente lembrar das palavras quando Jesus falava do reino de Deus, né? Que é o amor, que é o reino do bem, que é uma evolução moral, né?
do Espírito. Aí aqui eu tenho umas frasezinhas, né? A edificação do reino divino é a obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação dos desígnios do Mestre, com base nos trabalhos metódicos na harmonia necessária, trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Então, quando ele vai trazendo isso daqui, essa edificação do reino divino, essa edificação é no nosso coração, né? É na nossa forma de agir, é na nossa forma de pensar. Então, isso vai clareando para a gente um pouco o que é esse bem-aventurados que tem puro coração, né? Vai clareando um pouco mais essa mensagem de Deus para nós. Então, bem-aventurados, bastante ousados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Então, a gente já tem aí, a gente tem aqui um pré-requisito para ver a Deus, que é ter puro coração, né? A gente precisa de uma habilidade para isso, que a gente considerou que é a ousadia, na ousadia no sentido positivo, né? Dos bem ousados, dos bem aventurados, para que a gente tenha esse pré-requisito de coração puro, com o objetivo final da gente encontrar Deus, né? Da gente ver Deus nessa expansão, né? Dessa palavra de ver, né? De encontrar, de sentir, de estar realmente em comunhão com Ele. E aí, eu colocando assim, pré-requisito, habilidade, objetivo final, eu fiquei pensando muito no processo de coaching, sabe? Um processo de como que eu alcanço o objetivo, né? Muitas pessoas estão super na moda, o processo de coach, tem uma outra palavra que agora eu me esqueci, mas é dentro desse mesmo conceito, né? Você tem ali um objetivo, você já sabe que tem algumas habilidades, mas você precisa desenvolvê-las mais para alcançar algum objetivo final, né? E aí, logicamente, eu preciso de pré-requisitos ali, porque eu não posso partir do nada, né? Eu partir daquilo que eu já tenho. Então, o coach é uma forma de desenvolvimento, né? Na qual alguém denominado coach, e esse coach vem da palavra treinador em inglês, ajuda um aprendiz, nós, a adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. Então, é um coach, um treinador que vai nos trazer, né, um treinamento, uma orientação, um direcionamento para que a gente possa alcançar nosso objetivo. O coach, ele tem que ser mais experiente e desenvolvidos entre nós, né? Entre os aprendizes, né? Aqueles que vão pegar aí o processo, o coach tem que ter mais experiência, porque ele que vai orientar, ele que vai direcionar, né? E aí eu fico pensando, a gente já entendeu o contexto que a gente está falando. Então, quem poderia ser nosso coach nesse contexto? Aí a palavra, ou quem, a gente não precisa de pensar muitas vezes, né? Já falamos dele aqui. Quem? Jesus, né? Nosso querido mestre é o nosso coach. Por que sim? Porque é ele que nos orienta através de suas palavras, através da sua própria vivência no planeta Terra, nos orientou muito sobre esse processo de desenvolver as nossas habilidades, né? E quando a gente fala em desenvolver nossas habilidades, é interessante porque a gente vai lembrar que a gente está falando de algo que é intrínseco, né? A gente vai ver lá para frente, mas é o nosso coração que a gente vai desenvolver. Mas então tá aí nosso coach maravilhoso, eu pus várias imagens, porque nosso coach, ele é tão especial que ele se adequa às nossas crenças, às nossas exigências materiais, né, muitas vezes, mas se a gente fechar os olhos e sentir, né, é um amor gigantesco que se aproxima de nós aí, né, através do nosso contato. Então, lá no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 11, tem assim: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então, quando a gente está falando de pureza de coração, né, pureza de alma, a religião dos espíritos já deu aí o certificado quase, né? Nem precisava, mas ele atestou a ideia de que realmente o nosso querido Mestre Jesus é sim alguém super indicado para esse processo de nos direcionar a ver Deus, né? A nos direcionar a ter nosso coração puro para que a gente alcance esse objetivo. Então,
A gente já tem um pré-requisito, porque a gente está aqui, nesse momento, estudando e buscando a nossa melhoria, buscando a compreensão, né? Tirando aí o espírito da letra. Então, a gente já tem um pré-requisito e a gente já tem o coach, que a gente já definiu, que é o nosso querido Mestre Jesus. Então, a gente vai avaliar aí as nossas habilidades. E quando a gente vai avaliar nossas habilidades, eu achei esse texto no capítulo 11, Religião dos Espíritos, que traz alguns ensinamentos. E aí eu vou colocar aqui para a gente falar um pouquinho um por um, para a gente compreender um pouco mais o que seriam essas habilidades, né, dentro dos nossos corações. Ensinamentos. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Eu vou lembrar aqui que esse texto, ele fala muito da vivência de Jesus, que é aquele que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, né? E que a gente está utilizando de forma de brincadeira aqui, né, como nosso coach, mas é uma verdade. E aí eu coloquei essa imagem aqui do olho, né, porque a gente tem que lembrar como que Jesus fazia e às vezes trazer um pouco essa prática, esse procedimento para dentro de nós, né? Aquilo que a gente olha, né, é um processo ali de julgamento, é um processo de observação. Então, encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas, imagina no momento que a gente está vivenciando agora, né, de isolamento social, né, várias situações em que muitas pessoas trazem um sentimento de revolta, de incompreensão. Imagina Jesus olhando para este momento agora. É com ele que a gente tem que aprender, né? Ele olharia para este momento entendendo, compreendendo a situação e enxergando, vendo a presença divina neste momento, neste processo, em cada um de nós. Então, quando ele olhava para nós, e ele ainda olha para nós, ele vê a presença divina em cada um de nós. Então, isso é incrível e é uma grande lição, né? É um grande desafio para a gente, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Então, olha aí a simplicidade, né? A pureza, até mesmo no lugar e no momento de nascimento, né? Enxergar e ver Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo. A natureza dos animais, aquele lugar simples, e claro, daquele Maria e José, que trouxe com tanto amor, né, esse mestre que tanto contribuiu, né, que tanto contribui para a nossa evolução. Então, pensar em Deus humilde e ali naquela situação, em Jesus, né, perdão, em Jesus humilde naquela situação, é algo incrível para a gente, né? Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Eu trouxe aqui algumas imagens, porque a gente traz muitas vezes no nosso coração o julgamento, a incompreensão, a intolerância muitas vezes perante a vida e a história da outra pessoa. E não compreendemos muitas vezes, né, que aquele coração às vezes é um coração ralado de sofrimento e que precisa às vezes de um olhar e de uma confiança para que aquela pessoa, aquele movimento, aquele ser se transforme em uma mensagem divina, uma mensagem de Jesus, né? Um olhar de amor, de carinho, de caridade para com todos os nossos irmãos, independente de cor, credo, crença, orientação sexual, deficiência ou dificuldade física, né? Então a gente expande ainda mais a ideia do nosso coração puro, né?
Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma de fé cristã para todos os séculos. É tão interessante, né, porque a gente pega aqui uma característica, né, uma profissão muito usada na época de Jesus, né, que a gente sempre encontra na Bíblia, a questão do pescador, né, essa ideia de alguém semi-analfabeto, a gente pensa numa simplicidade, né, muito grande. E eu acho que a grande questão aqui é como que a gente, às vezes, olha para a simplicidade. A gente tem aqui pedrinhas sobre pedrinhas, e o quanto mais a gente acumula muitas vezes, né? Quanto mais pedra põe aqui, mais instável fica essa situação, né? Então, como que às vezes o olhar para aquela simplicidade pode ser útil, pode ser transformadora, né? No sentido da fé, no sentido da esperança, né? Para frente. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma, inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhes braços amigos, até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Então, quantas vezes, né, essa pureza de coração, as nossas atitudes são, né, o processo de estender os nossos braços amigos, acolher aqueles que necessitam do nosso braço, da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso carinho. E aí Jesus vem trazer isso com ninguém mais, ninguém menos do que Judas em sua história, né, mostrando ainda mais pra gente que a nossa necessidade de amar ao próximo, ela é muito grande e que ele fez de forma incrível, né? Mostrando com a sua própria vida, na sua própria história, como que a gente pode amar aquele que está ao nosso lado e estender esse braço amigo a quem está no momento precisando. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Nesse momento, a gente tem uma imagem simples e bonita de uma criança batendo a porta. E quando a gente pensa em quantas vezes Jesus já nos procurou pessoalmente, já nos bateu a porta e a gente não deixou entrar. E a gente não abriu essa porta. E ele tinha para nós algo a nos confiar, né? Confiar o amor, confiar a continuidade de sua obra de amor e de caridade. Então, a gente começa a observar mais a nossa porta. Quando alguém pede um auxílio, quando uma tarefa chama o trabalhador, né? Quando coisas menores ainda acontecem no nosso dia a dia, principalmente neste momento, dentro das nossas casas, às vezes é isso, né? Às vezes é este momento de Jesus nos confiando aí algo importante, que é continuidade da sua obra, né? De amor e de caridade. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Olha se não é a nossa passagem. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama, que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aí é tão bonito quando a gente pensa que bem-aventurados os que têm puro coração, porque o coração em si já está puro, né? A gente já tem o amor dentro de nós, a gente já tem a centelha divina em nós. O que grande acontece é que nós sujamos isso que a gente tem de pureza, né? A gente inclui ali alguma matéria
que traz a impureza para os nossos corações. Então, o nosso grande trabalho aqui é tirar essa pureza, é tirar essa impureza, tirar essa poeira, que eu ia dizer, de cima desse diamante, que já é o nosso coração, já é o nosso amor. E desenvolver cada vez mais, né, o que a gente tem já dentro e divino dentro de nós, né? E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, a gente tem a grande receita, né? Amar, aprender, servir, ajudar, amar. Acho que a gente já está cansado de saber, né? A gente tem que colocar isso em prática. Mas, Luana, como é que eu coloco isso em prática agora? Que eu estou em casa, isolamento social, a gente não está podendo sair, fazer muita tarefa voluntária. Então, a gente pode fazer isso com pessoas que estão ao nosso redor, dividindo, né? Compartilhando o nosso lar aqui na Terra. Podemos pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que está sozinha, que a gente sabe que não tem tantas pessoas que ligam, que não tem tanta habilidade, né, na internet, no computador, com a tecnologia. Então, liga para essa pessoa, conversa ali 10 minutinhos, né? Ah, mas eu quero fazer um pouco mais. Então, tá, tem alguns aplicativos agora que são aplicativos que podem auxiliar as outras pessoas, né? Tem um aplicativo que a gente passa a ser os olhos daquela pessoa que tem alguma deficiência visual, e aí a gente recebe só uma mensagem, às vezes, para auxiliar aquela pessoa a ver a data de validade de um produto que ela não tem condições de fazer, porque ela não tem esse recurso neste momento da vida dela, né? Então, a gente tem muitas formas de ajudar, de amar e de servir, mesmo neste momento em que a gente está, né, neste planeta Terra. Então, o coach, a gente já entendeu isso tudo, a gente está entendendo o que você está querendo dizer. Mas eu devo investir mesmo em quê? Em que a gente deve investir? Nos velhos vícios, egoísmo? Ou nas virtudes, justiça, amor e caridade? Por que eu falo isso? Porque a maioria das vezes, quando a gente vai estudar sobre essas coisas, a gente vai sempre ali no problema. A gente vai sempre no vício, né? A gente sempre vem falar que o egoísmo é o mal da humanidade, que a gente é muito egoísta, que é base de todos os outros vícios. Vamos, volta a fita e vamos falar o que a gente deve investir. A gente deve investir nas virtudes. E as virtudes de justiça, de amor e caridade. E isso está dentro de cada um de nós. O que a gente precisa é identificar onde que ela está fluindo melhor. E aí a gente investe ainda mais nela, né? Então, a gente vai investir nas virtudes. Então, como que eu vou investir, né? Como que eu vou investir nessas virtudes? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Então, aqui é repassando o que foi nos orientado pelo nosso coach, pelo nosso querido Mestre Jesus, né? Servir com alegria, estar disposto a continuar com essa tarefa, né? E aí aqui fala, né, o quanto a gente valoriza as coisas materiais. Mas a gente precisa de matéria? Sim, a gente vive na matéria e a gente deve reconhecer o quão útil ela é para nós. Mas a gente não deve buscar na matéria a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa realização. Porque essa felicidade que move o nosso coração verdadeiramente, ele está lá dentro, ela está lá dentro, né? Ela está através das ações simples, que são ações de alegria, de amor para com o próximo. E aí, a gente está pronto para isso? Ou seja, a gente tem meios de distinguir por nós mesmos o que é bem do que é mal? A gente consegue, já está preparado para esse processo? Sim,
quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, que a gente possa confiar na nossa inteligência emocional, no nosso coração, para conseguir distinguir o que a gente precisa de investir, o que a gente precisa, né, de deixar um pouco de lado. E quando que a gente deve investir? Novamente, após a quarentena, vamos deixar a economia restabelecer, né, a economia do coração? Não, a gente deve investir agora. Esse é o momento, né? O momento que a gente tem é o momento do agora. Então, é agora mesmo. E como saber que estamos no caminho certo? Quem nunca, né, gente? A gente começa uma jornada, a gente começa a trilhar um caminho e a gente pergunta, será que a gente está fazendo certo? Como que eu sei isso? Nunca fazer aos outros aquilo que não desejo que eles façam. Vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Então, como saber o que eu estou fazendo? Se eu estou realmente entendendo que estou sendo puro de coração? Se eu estou fazendo, analisando, percebendo que o que eu faço pelo outro é algo que eu desejaria que fizesse comigo. E essa máxima, ela, na verdade, é muito mais profunda, né? Se a gente for avaliar. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que aquele outro que a gente está avaliando tem outra história, tem outra caminhada, tem outra carga de vivências, de experiências. Então, quando eu penso se ele quer, né, que eu faça a mesma coisa, etc, e tal, esse raciocínio aí, a gente tem que levar em consideração também quem é aquele outro, né? Quem é aquele outro que está à minha frente? Ele deseja um abraço ou ele deseja um aperto de mão? Né? Assim, qual que é a necessidade, qual que é a história daquela pessoa. Recomendações no Palavras de Vida Eterna, capítulo 36. Não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e timorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então ele fala aqui, né, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro, olha aí de novo, né, está dizendo para a gente não causar ou sofrer perturbações, desequilíbrios, alterações da ordem, né, alguma coisa que escureça, ofusque, revolva a gente. Então quando a gente fala não se turbe o vosso coração, que ele é puro e a gente, às vezes, mantém ali algumas impurezas dentro dele, né? Que a gente possa entender um pouco disso. E olha só, quando eu falei sobre o bem-aventurado, ser aquele ousado, bem ousado, né? O ousado positivamente, olha quando ele diz, porque o coração é puro e timorato. O que é isso? É aquele que não sente temor. Ele é destemido, ele é valente. O bem-aventurado é um bem valente e destemido, porque a gente entende a necessidade e entende o benefício de trazer o nosso coração puro. Então, bem-aventurados têm puro coração, pois verão a Deus. Nosso pré-requisito. E voltei aqui. O nosso pré-requisito a gente já tem, estamos aqui. As nossas habilidades, já entendemos como podemos desenvolvê-las ainda mais. E a gente vai alcançar o nosso objetivo final. E nosso objetivo final, eu trouxe ele aqui, o nosso querido Deus. Uma tela em branco, porque para cada um de nós, ele vai ter uma imagem, uma sensação, e vamos ver um dia em que cada um aqui presente, cada um aqui desenvolvendo o seu coração, purificando, né, o seu coração, agindo com amor e com caridade, vai pintar aí um Deus diferente, vai compreender Deus de forma diferente. Porque ele vai ser para cada um de nós de acordo com a nossa evolução, de acordo com aquilo que a gente trabalhar, né, no nosso coração, na nossa evolução. Então, eu desejo que a gente em breve possa, pelo menos, começar aí um rabisco, né, de compreender um pouco mais essa presença divina, começando em nós, começando a presença divina que tem em mim, em cada um de nós aqui presentes.
Eu acho que é isso. Aqui tem algumas referências daquilo que eu busquei, né? Nos slides também tem algumas referências. E fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas, comentários e qualquer coisa. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Luana? Ei, tô aqui. Tá me vendo? Eu vou aqui, ó, é isso que eu tenho que fazer. Agora tem que... Bom te ver de novo, mesmo que seja virtualmente aqui pelo computador. Que bom, a gente se aproxima um pouquinho. É interessante quando assim que você apareceu lá no início, na hora eu lembrei desse trollagem, foi quase que imediato, assim, ó. Muita saudade do nosso trabalho lá. Imagina a saudade que você deve dar dos pequeninos lá. Nossa, muitos pequeninos, né? A gente até sonha com eles de vez em quando, porque a saudade é grande mesmo. Bacana. Legal. A gente vai abrir agora as perguntas, quem quiser discutir, falar sobre o tema, queria que ficassem todos à vontade para conversar com a Luana. Quem tiver com algum problema em microfone, no áudio, quiser digitar no chat, a gente passa para ela aqui também. Então, Eu é isso. vou dizer que não é fácil a gente dar palestra assim, não, sabe? Porque a gente é muito da visão ali, né, do calor humano, e é muito estranho a gente falar para uma tela, né, assim, não tinha nenhuma carinha ali aparecendo, gente, tinha um vídeo ligado para pelo menos a gente sentir aquele feedback, né, mas a gente faz assim mesmo, né, É da mas nossa é um cultura desafio. latina aqui. A gente gosta da presença, do convívio. O pessoal está meio tímido, ninguém quer perguntar nada. Ninguém quer falar, não. Vocês não gostaram do meu coach? Você vai dar uns minutinhos aqui. Elde? Sim. Ô, Luana, tá boa, né? Tudo bem, Elde. Ô, Luana, fazer uma colocação aqui sobre bem-aventurados, sobre aventurados, né? Eu achei muito, muito interessante essa abordagem de bem-aventurados, no sentido de ousado, aquele que aventura, destemido, né? Porque aí reforçou no último slide, né? O destemido na fala de Jesus, né? Que é não, aquele que não teme, né? Que arrisca. Por quê? Porque a gente ouve muito sobre as bem-aventuranças no sentido de aventurados os felizes, né? Então, felizes aqueles que têm puro coração. E aí eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça, sabe? Assim, em termos de feliz. Mas quando amplia esse conceito para aquele que não tem temor, né? Aquele que arrisca, aquele que se aventura e ver Deus, como você colocou na fala, né, de Jesus no livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel, que o Emmanuel coloca ver Deus no outro, né? E a impureza te impedindo de ver Deus no outro. Isso que eu estou entendendo, assim, costurando um pouco o que você colocou. E para limpar, né, desimpedir esse caminho para ver Deus no outro, é ser destemido, né? É não ter temor e buscar mesmo se arriscar,
né? Então, achei muito interessante esse conceito que você colocou, porque quando fala felizes aqueles, eu tinha dificuldade de, sabe, assim, de fazer essa conexão com o que é ver Deus. Então, era o que eu queria falar. E quando você pesquisou e tudo, e chegou, né, a esse conceito, você também já deve ter ouvido falar, né, de bem-aventurados, felizes aqueles, né? E aí você consegue fazer essa conexão do felizes com aquele que se aventura, o destemido? Sim, eu coloco a ideia do aventurados, né? Eu acredito que ele está extremamente associado ao bem, aventurados, né? Para poder a gente talvez trazer um pouco essa consciência do que a gente tem de proximidade com essas palavras, né? Porque quando a gente ouve aquele que é um aventureiro, ele é muito ousado, então a gente geralmente leva para um lado, assim, gera um incômodozinho ali pra gente, né? Mas quando a gente pensa é como se eu coloquei lá, né, o bem como uma aprovação, ou seja, é aquela aventura aprovada, aquela aventura que alguém disse assim, é isso, é este caminho. E é o caminho no sentido daquela ideia de que o bem muitas vezes é tímido, né? O bem, às vezes, é muito tímido. E, às vezes, o que a gente precisa é de uma aventura no sentido de hoje eu vou sair, vou dar bom dia para quem aparecer na minha frente, vou dar um sorriso. Isso é uma ousadia, né? Às vezes, num mundo em que a gente encontra tanta gente com a cara fechada ou tanta gente que está naquele universo ali, né? Aquela nuvenzinha negra ali, né? Que carrega a gente. Negra não. Nuvenzinha carregada de águas, a gente... Isso é uma coisa assim, de um aventureiro, né? Que não está muito preocupado ali com o que vai receber em troca daquilo. E eu acho que quando a gente fala felizes os que vêm por coração, eu acho que é muito... Eu trago muito a ideia de que não tem como você ver Deus no outro e não se sentir feliz. Né? Não tem como, porque se a gente já está conseguindo ver Deus no outro, se eu já consigo agir de forma... Porque se a gente for... É muito assim... Quem foi aquele que teve o coração puro? Jesus. Se a gente se assemelhar nas atitudes dele, assim, eu não acredito que Jesus era um ser infeliz, né? Não era um espírito infeliz. Ele conseguia ver naquilo que às vezes estava bem desastroso da humanidade, perto dele, ele conseguia ver Deus. Então, assim, se a gente conseguir um pouquinho dessa pureza de coração, eu acredito que a nossa sensação de felicidade, ela é maior. E aí, obviamente, a gente se aproxima mais da percepção de Deus, né? Dessa percepção maior de sensação, né? Porque é o ver Deus naquele sentido, de encontrar, de estar em comunhão, né? Assim, de conseguir ter uma sensação... eu fico assim, se a gente começa a pensar demais nisso, a gente começa a ficar doido, porque acho que a gente não acha a palavra, né? Para descrever o que seria essa conexão com Deus. Entendi. Luana, é interessante, viu? Que você falou uma coisa aí que fecha bem, né, com tudo isso que você colocou, e eu entendi mais um pouquinho, né? Quando você coloca que o bem é tímido, né? E a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, coloca para nós que o mal é ousado. Olha que interessante isso. E o bem é tímido. Então, quando você coloca nesse sentido, né, de destemido, de arriscar, fecha direitinho com o que a espiritualidade coloca, né? O bem precisa ser mais ousado, né, para poder, para a gente se aproximar mais de Deus, né? Muito interessante. E assim, aí, Elde, essa ideia fechou direitinho para mim.
Que bom. E essa ideia do ousado, só para ficar ainda mais claro, né? Porque a gente ainda pensa assim, que ainda gera um incômodo, porque se eu penso num bem ousado, muitas vezes a gente fala, você está invadindo o espaço do outro, né? Mesmo com o bem. Mas aí vem aquela ideia lá da medida. Como saber que eu estou sendo ousado na medida ok para fazer o bem? Quando eu percebo e conheço o outro e busco a história do outro para que eu não passe dos limites no sentido do que eu estou achando, porque o bem é o nosso julgamento, né? A gente pode achar que está fazendo bem. Então, à medida desse bem que a gente ainda, que é o que a gente conhece, é o que cada um de nós tem, né? Em cada nível, em cada percepção, eu acho que a grande medida vai aí, né? Então, seremos ousados, porque o bem precisa, né, desse caminho, né, da gente transpor essas barreiras da timidez, digamos assim, mas a gente também não vai além daquilo que é o necessário, daquilo que é o ideal naquelas relações, né? Eu acho que é isso. Legal, gente. Tem mais alguém? Guilherme, querer falar, não? Luana, voltando um pouquinho assim no título da apresentação, Bem-aventurados os puros de coração, eu achei legal que na sua apresentação você fez tipo um roteirinho, tipo uma receita, né? Você foi pôr nos tópicos, né? Interessante, como se fosse uma receita para a gente seguir. Uhum. Mas, e quando fala puro de coração, a primeira coisa que me vem à cabeça assim, é a questão do pensamento. É uma coisa que, não sei se vocês pensam igual também. Você acha que é exagero falar que, assim, pegando o seu roteiro e voltando um passo para trás, eu vou falar para trás, falta de outra palavra que está me faltando, né? Você acha que o pensamento, é exagero falar que tudo nasce ali do pensamento, aquilo que você vai pôr em prática? É exagero falar assim que a nossa energia tem que estar assim direcionada no controle do pensamento antes de se falar em ações, em habilidades, bem-aventuranças também. Não sei se eu estou conseguindo explicar a minha dúvida. Desculpa se estiver muito confuso. Não, eu entendi, assim, eu acho que eu não consigo entrar tanto, eu acho que tem outras pessoas que estudam mais isso, assim, essa ideia do que vem primeiro, né? Assim, a Mi, inclusive, está entrando aí, ela estudou já bastante disso, mas assim, o que vem primeiro, né? Porque para mim até é um conceito que eu sempre fico refletindo, né? Porque nós somos espíritos, né? A gente é espírito animando uma matéria, né? Então, quando eu falo em pensamento, eu sei que tem algum estudo que fala da ideia de que o pensamento ele tem um início que não é exatamente o pensamento. Eu não sei se estou viajando ou se eu estou confundindo, mas a gente pode procurar saber isso. Mas eu acho que, assim, se a gente pensar que as nossas ações, né, elas partem de algo que está dentro de nós, né, de algo que a gente acredita ali dentro de nós. Então, se a gente tiver essa vigilância, vigiar e orar, né? Se a gente tiver a vigilância em relação àquilo que a gente pensa, as nossas crenças, se a gente revisitar as nossas crenças, os nossos entendimentos sobre as coisas, que é o que a gente faz aqui em relação às palavras, né, que eu falei lá no começo. Quando a gente sempre ouvir felizes aqueles, aí de repente alguém fala, malucão aquele que faz isso. Então, tipo assim, a gente começa a se questionar sobre algumas coisas, e aí eu acho que na hora que vira uma ação, ela já vira uma ação, entre aspas, mais pura, nesse sentido, né, de que a gente está construindo aquilo dentro da gente. Mas essa coisa do coração, do pensamento aí, eu sei que tem uma logística esse negócio aí, sabe, que é muito curiosa, então, inclusive, por causa, por exemplo, quando a gente pensa no processo de meditação, né, que a gente fala assim, a gente consegue, eu li isso em algum lugar, agora não estou me lembrando onde, mas se a gente consegue observar o nosso pensamento, a gente não é exatamente o pensamento. Entende o que eu quero dizer?
Sim, é A gente difícil expressar isso em consegue olhar. palavras, né? Mas eu tô Não, entendendo. mas entende, assim, se eu consigo olhar o que eu estou pensando, eu não sou exatamente o que eu estou pensando, né? Então, aquilo é uma parte, já é um processamento. E eu acho que esse coração é o que é o que olha para o pensamento, né? Porque a gente também tem que ter amor e caridade para com a gente mesmo. Então, às vezes eu olho para o meu pensamento e a gente alcançando um patamar de Jesus em algum momento, a gente vai olhar para a gente mesmo, pensando em alguma besteira e falar assim, ô, tadinho, eu te perdoo, tá? Deus, ele não sabe o que ele está pensando aqui, mas nós vamos dar um jeito, né? Então, assim, limpa esse pensamento, né? Renova esse pensamento. Eu acho que é um pouco disso, assim, mas eu não sei se eu te deixei, foi mais confuso aí. Não, mas a gente está aqui para juntos tentar pegar um tema que é interessantíssimo, tentar desenvolver e cada um aproveitar, né? Da melhor forma possível. Acho legal esse tipo de debate. É isso. Eu quer falar mais alguma coisa? Porque eu estou vendo se o microfone é aberto. É porque eu esqueci de fechar. Mas, assim, vamos ver se tem mais alguém, né, para falar mais alguma Sim. coisa. Só uns segundinhos aqui para ver se alguém quer expor. Como eu falei, se quiser digitar no chat também, não tem problema. Ficam umas dúvidas, né? E eu falo muito isso na mocidade, mas todos aqui somos da mocidade, jovens, né? De que não existe pergunta que não deve ser feita, né? Não existe comentário que não deve ser feito, porque tudo gera alguma reflexão, crescimento para cada um de nós, né? E nós, espirituais também, né? Que estamos sempre acompanhados, então nada se perde. Isso mesmo. Ô, Luana, só voltando um pouquinho no que o Leandro falou, em relação ao pensamento, eu estava pensando aqui, até fiz umas anotações com relação à pureza e impureza, né? O puro de coração, né? Que aí é colocado o puro que não está misturado com outras questões, né? Jesus, Espírito puro. E o puro, eu pensei aqui, seria aquele que não julga o outro, não condena o outro, quando você está diante do outro, né? Então, igual você colocou lá nos ensinamentos, Jesus, quando olha para Judas, né? Ele tem um outro olhar, ele vê Deus em Judas. Então, essa pureza, essas impurezas de julgar, de condenar, de ser maledicente, tudo isso dificulta a nossa visão. É como no final lá que você colocou, não se turbe, né, o vosso coração. Então, é como se a nossa visão ficasse turva, né, a gente enxergasse nublado. E quando o Leandro colocou a questão do pensamento, que ele estava falando, eu estava pensando na questão do sentimento, sabe? Esse sentimento de maledicência, de condenar o outro, do orgulho. Então, seriam essas, um pouco por aí também, né? Essas impurezas. Eu acredito que sim. Eu acho que é muito interessante a gente pensar. Quando a gente pensa que a gente tem o potencial, né? A gente escuta isso muito nos estudos que falam da centelha divina, né? E que a gente entende que nós somos sementes mesmo e que a gente tem o potencial do amor divino, né? Do amor que constrói, um amor muito grande. E quando a gente pensa na impureza, eu vejo a impureza, até essas todas que você falou aí agora, eu vejo muito o medo, né? Assim, porque quando eu julgo o outro errado, é porque eu tenho medo, porque eu preciso, se o outro tá errado, eu tô certo, né?
Então, eu tô tranquilo. Então, o outro tá errado, porque ele tá diferente de mim, né? Então, assim, eu acho que esses julgamentos, essas impurezas que você citou aí, eu acho que vem muito, talvez, da nossa incompreensão do nosso próprio amor, né? Da nossa própria pureza, né? A gente não compreende que olhar e ver Deus no outro não significa que eu estou assinando embaixo naquilo que ele está fazendo, né? Tipo assim, eu posso não concordar com o que uma pessoa está fazendo, que a atitude não condiz com aquilo que eu acredito, mas eu olho para ela e vejo que ela também tem aquela centelha divina e que ela também tem o mesmo potencial de amor que eu, né? Que é a coisa mais louca da gente conseguir chegar nesse patamar, né? De compreender e não pegar uma raiva direto, né? Porque tem as pessoas que fazem umas coisas que a gente. A raiva vem, né? Mas assim. A gente deveria estar vendo Deus, né? E estendendo a mão amiga, talvez, né? Vamos compreender isso melhor, vamos estudar junto, né? Vamos entender junto o que isso significa, né? Mas é uma caminhada, né? E a gente está nela, então aproveitemos as oportunidades, que não tão poucas, não, bastante oportunidade nesse momento, né? Eu acho que a gente monopolizou a discussão hoje. Ficou só a gente. Mas pode entrar lá na página depois do YouTube, deixar os comentários, né? Assistir de novo, rever a palestra, né? Isso, Mandar no Instagram. Isso, daqui 2, 3 dias, mais ou menos, né? Essa palestra já vai estar disponível para todo mundo no YouTube. Eu acho que a gente pode encerrar, porque o pessoal hoje está muito tímido. Ô, Leandro, Sim, pois não. se bem que já está na hora mesmo. Só um slide que a Luana colocou, de ver, que eu achei muito interessante, quando fala, né, de ver Deus no outro, ver no sentido de testemunhar. Eu achei muito interessante essa palavra, significando ver, sabe, assim, você vê o outro sem julgar, né, sem condenar, e você está dando ali um testemunho, né, de seguir o ensinamento de Jesus, do coaching, como você falou, né? Lembrar sempre desse grande coach, né, que é Jesus. Então, nesse testemunhar, ter conhecimento, outra coisa que você colocou lá, experimentar. Interessante demais, né? Experimentar, descobrir. É uma palavra com vários significados, como que o entendimento amplia, né? E ainda não existem palavras, né? A gente vai ler nos livros de André Luiz, do Chico, até nos próprios livros base, né, da doutrina, e várias vezes a gente se depara com a espiritualidade falando, olha, não tem palavras, eu não consigo achar um vocabulário de vocês aí que possa ajudar a aproximar um pouquinho mais. Pensa bem, uma palavrinha, a gente fez isso aí tudo, né? A gente conseguiu tanto significado, você imagina a palavra que a espiritualidade diz que não tem, né? É verdade. Ok, gente. Raquel, tem algum recadinho que eu estou esquecendo? Acho que não, né? Acho que não, Leandro, foi tudo. Beleza. Então tá. Agradecer a Luana, o esforço dela, a apresentação, o tempo, né, que ela dispôs para nós. Que nem eu falei, bom te ver de novo. Tô lembrando muito da Citrolândia, matou um pouquinho de saudade lá do nosso trabalho. Não todo, né? Mas, de certa forma,
Dá uma sensação boa. Eu vou encerrar, então, fazendo uma prece de agradecimento. Então, assim, vamos fechar os olhos, relaxar. Vamos encerrar nossa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos que nos deram essa oportunidade, rogando a eles o auxílio necessário para pôr em prática os valores e ensinamentos expostos pelo nosso palestrante de hoje, fazendo com que cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado, se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo, com desejo incessante de melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado, viu, a todos pela presença, pela participação. Eu acho que é isso. Até quarta que vem, se Deus quiser. Obrigada também. Obrigada, gente. Obrigada, Luana. Tchau, tchau. Até a próxima, Tchau, né? gente. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Bora.